Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Sabe, a gente vai falar de um negócio, um paradoxo da inteligência artificial atual. Os LLMs, os grandes modelos de linguagem. Hum, Eles são incríveis, né? Fazem de tudo, escrevem, programam, mas, nossa, o custo computacional é alto. é alto. Memória, energia, processamento, tudo no limite. Exato. E isso acaba virando uma barreira, sabe, para usar essa IA super potente em todo lugar. Tipo no celular, no aparelho mais simples, fica difícil. E é bem aí que entra o nosso assunto de hoje, uma tentativa de quebrar essa barreira. O BitNet B1.582B4T. Isso. As fontes que a gente analisou dizem que ele é o primeiro modelo de linguagem nativo de 1 bit open source. E olha os números: 2 bilhões de parâmetros, treinado com, pasme, 4 trilhões de tokens. É impressionante. E essa palavrinha aí, nativo de um bit, é crucial. A gente não está falando de pegar um modelo já pronto, super complexo, né, geralmente com 16 bits, Certo. e depois tentar diminuir ele. Isso se chama quantização pós-treinamento, PTQ. Uhum. O BitNet B1.58, não, ele já nasceu diferente. Foi pensado, projetado, treinado desde o zero com essa arquitetura super compacta. Na verdade é 1.58 bits, para ser mais exato, porque cada peso ali dentro só pode ter 3 valores, -1, 0 ou +1. Bem simples. Entendi. Então, o nosso papo hoje vai ser para investigar isso a fundo, né? Como essa abordagem super enxuta se compara com os modelos tradicionais, os mais pesados. Exato. Quais são os ganhos de eficiência reais na prática? E claro, como essa mágica aí do 1.58 bits funciona de verdade. Bom, vamos mergulhar nisso. Começando pelo que chama mais atenção: a eficiência. A pergunta é: será que menos é mais nesse caso? Uhum. O relatório técnico que a gente viu é bem claro nos benefícios. A redução de memória, por exemplo, é brutal. É chocante. A tabela 1 lá das fontes mostra isso. O BitNet B1.58, com 2 bilhões de parâmetros, precisa só de 0.4 gigabytes de memória para os pesos. Isso sem contar os embeddings, claro. Uhum, sim. Agora compara. Llama 3.2 de 1 bilhão precisa de 2 GB. Oken 2.5, 1.5 bilhão, 2.6 GB. O mini CPM 2 bilhões, 4.8 GB. Nossa. É uma economia, sei lá, de 5 a 12 vezes. É muita É coisa. muita coisa. E isso não é só um número bonito na tabela, né? Muda tudo. Tem a figura 1 no relatório, a tal fronteira de Pareto. Ah, sim. Ela mostra isso visualmente, coloca os modelos num gráfico, performance versus memória. Normalmente, quem é bom gasta muito, quem é leve não é tão bom. Certo. O BitNet B1.58 aparece lá na frente, sabe? Bem para a esquerda, mais para cima. Ou seja, entrega performance ótima usando, nossa, muito menos memória que os outros ali na faixa de até 3 bilhões de parâmetros. Ele meio que empurrou o limite do que a gente achava possível em termos de eficiência. E não é só memória, né? Essa mesma tabela 1 mostra outros ganhos bem legais. Latência, por exemplo. O tempo para gerar cada palavrinha da resposta. Uhum. Numa CPU comum, o BitNet levou 29 milissegundos por token. Os outros, entre 41 e 124. É bem mais rápido. Bem mais rápido. E a energia? O consumo estimado é minúsculo, 0,028 joules por token. Os outros gastam de 0,186 até 0,649 joules. É uma diferença enorme. Pois é, aqui que fica realmente interessante, eu acho. Imagina ter uma IA desse calibre rodando direto no celular sem acabar com a bateria. Ou em sensores por aí. Com certeza. E aí entra o que você falou de democratização da IA, né? Sim. De repente, a gente não precisa mais depender só de supercomputador ou da nuvem para tudo. Modelos bem capazes poderiam rodar localmente, no hardware que a gente já tem, em grande escala. Pensa, sei lá, assistente de voz no relógio respondendo na hora, ferramenta de tradução offline super rápida, ou até diagnóstico médico com o IA em clínica pequena, com poucos recursos. Nossa, abre um leque. Abre um leque enorme de aplicações que antes eram limitadas, né?
pelo custo, pela conexão. Ok, a eficiência ficou clara, é impressionante mesmo, mas aí sempre vem aquela dúvida, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. Será que essa compactação toda não deixou o modelo meio burrinho? A qualidade da resposta caiu? A pergunta de $1 milhão. Exato. Para tirar essa dúvida, a gente volta para a tabela 1 das fontes. Ela colocou o BitNet B1.582-4T lado a lado com outros LLMs, modelos de precisão total, tamanho parecido. Llama 3.2, Bi, Gemma 3B, Ken 2.5, 1.5B, numa série de testes padrão. E os resultados, olha, são no mínimo surpreendentes. O BitNet B1.58, mesmo sendo 1 bit, ele não só competiu de igual para igual, Sério? como ele ganhou em vários testes importantes. Ele foi o melhor em raciocínio, num benchmark chamado Arc Challenge, foi o melhor em conhecimento geral no Winogrand, e olha que doido, em matemática. No GSM-8K, ele fez 58.38 contra 56.79 do segundo melhor. E no Math50, fez 43.40, só perdeu para o Ken 2.5. Caramba! Quer dizer, ele não só economiza um monte de recurso, mas ainda se destaca em tarefa complexa, tipo matemática? Isso é Contraintuitivo, né? totalmente. Exato. E mesmo nos outros testes, sabe, de compreensão de texto, senso comum, a performance dele ficou ali, ó, coladinha nos melhores modelos de precisão total. A média geral do BitNet ficou em 54.19. A maior média foi 55.23 do Qwen 2.5, 1.5B. Pertinho. Muito perto. Só que lembrando, o BitNet faz isso usando uma fração da memória e da energia. O que é fascinante aqui é essa quase paridade de performance como eficiência tão melhor. Isso desafia uma ideia que a gente tinha quase como certa na IA, né? Que performance máxima exige precisão máxima. Talvez tenha uma redundância enorme nos modelos atuais. É uma ótima reflexão. Certo. Então ele se garante contra os modelos treinados do jeito normal. Mas e aqueles que são emagrecidos depois de prontos, com a tal quantização pós-treinamento, a PTQ? Boa pergunta. O relatório traz a tabela 2 justamente para isso. Compara o BitNet B1.58, 2B, com o Qwen 2.5, 1.5B. Tanto na versão original dele, de 16 bits, BF16, quanto nas versões quantizadas para INT4, 4 bits, que é um formato comprimido mais comum que 1 bit, né? Isso, e as conclusões dessa tabela 2 são cruciais. Primeiro, beleza, quantizar para INT4 reduz bem a memória do Qwen 2.5. Cai de 2.6 GB para um 0.7 GB. Já ajuda. Ajuda. Mas o BitNet com 0.4 GB ainda é menor. E segundo, o mais importante, essa compressão para INT4 tem um custo na performance do Qwen 2.5. A média dele nos testes cai. Era 55.72 no original, cai para coisa de 51, 52 no INT4. Caiu bastante até. Caiu. E aí você olha para o BitNet B1.58. Com seus míseros 0.4 GB, ele mantém a média lá em 55.01. Nossa! Ou seja, ele é melhor que as versões comprimidas INT4 do Qwen e ainda usa menos memória. Isso é forte. É muito forte. Sugere que construir a eficiência desde o começo, treinar nativamente em 1 bit, parece ser fundamentalmente melhor do que tentar encolher um modelo grande depois. É quase uma mudança de paradigma mesmo em como pensar IA eficiente. Faz todo sentido. É tipo projetar um carro leve desde o rascunho, em vez de pegar um caminhão e sair tirando peça, né? Exatamente essa analogia. E para fechar as comparações, a tabela 3. Ela coloca o BitNet B1.58 4T contra outros modelos que também usam 1 bit. Tem os nativos menores, tipo Bonsai 0.5B, Olmo BitNet 1B, e até uns grandões, Falcon Tree 7B, Llama Tree 8B, que foram quantizados para 1.58 bits depois de treinados. Como é que ele foi nessa turma aí? Aí, olha, a dominância ficou ainda mais clara. O BitNet B1.58 2B 4T simplesmente passou por cima de todos os outros modelos 1 bit dessa tabela, fossem nativos ou quantizados depois. Sério? Na grande maioria dos testes, ele foi melhor.
A média geral dele nesse comparativo, 60,68, foi bem mais alta. Ele bateu até modelos de 7, 8 bilhões de parâmetros que foram quantizadas para 1,58 bit. Uau! Isso reforça muito a ideia de que a estratégia de treinar nativo em 1 bit, quando bem feita em escala, pode ser, nossa, extremamente eficaz. Talvez mais do que a gente imaginava. Tá bom, a gente viu o que ele faz, a eficiência absurda, a performance surpreendente. Mas agora vem o grande mistério. Como? Como eles conseguiram isso? Qual é o segredo ali debaixo do capô que deixa um modelo tão leve ser tão bom? Vamos tentar entender a arquitetura e o treino sem precisar de um PhD em IA. Boa, vamos lá. A base ainda é a arquitetura Transformer, né? Que é o padrão hoje para LLM. Certo. Mas o time do Binet fez umas modificações bem importantes, inspiradas até em trabalhos mais antigos de redes neurais binárias. A principal mudança é trocar as camadas lineares padrão, que é onde a maior parte da computação acontece e onde fica o peso do modelo. Onde está o grosso da memória, né? Exato. Trocaram essas camadas por outras customizadas, chamadas bitlinear. Bitlinear. Isso. E dentro dessas bitlinear, acontecem as duas quantizações que a gente falou. A dos pesos, eles são forçados a ser só -1, 0 ou +1. Usam um método chamado quantização Abs-Mean. Pensa assim, em vez de números cheios de casa decimal, é quase um sistema de liga-desliga neutro. Isso comprime informação demais. Entendi. E a outra é a quantização das ativações, que são os sinais que passam entre as camadas, a conversa interna do modelo. Elas são simplificadas para números inteiros de 8 bits, int8, usando quantização Abs-Max por token. Ah, então a conversa também fica mais simples. Exatamente. Simplifica tanto os parâmetros fixos, os pesos, quanto a informação que está fluindo, as ativações. Legal. E tem mais alguma coisa importante na arquitetura que mudaram? Tem os detalhes que ajudam. Eles usam uma técnica de normalização diferente chamada sub-LN. Parece que ajuda a manter o treino estável mesmo com essa loucura toda de simplificação. Faz sentido. E outra escolha interessante foi na função de ativação, dentro das redes feed-forward, das FFNs. Em vez da SUI-GLU, que é bem comum, Sim. eles usaram ReLU ao quadrado, ReLU 2. A justificativa deles é que isso talvez ajude a criar esparsidade. Esparsidade, o que é isso? É fazer com que menos neurônios precisem acender, ser ativados para processar a informação. O que combina bem com a ideia de computação simplificada de um bit, né? Menos coisa acontecendo. Ah, entendi, legal. De resto, são coisas mais conhecidas. Hope para a posição das palavras, não usam termos de bias igual ao Llama, e o tokenizador é o mesmo do Llama 3. Beleza, arquitetura adaptada. E o treinamento? Imagino que treinar um bicho tão diferente assim não deve ser fácil. Foram 4 trilhões de tokens. É um volume absurdo. Absurdo. E o treino foi uma jornada, viu? Em 3 etapas. Primeiro, pré-treinamento bruto, esses 4 trilhões de tokens aí, misturaram dados da web, tipo DCLM, Fine Web Educam, e também dados de matemática sintéticos. E a estratégia foi curiosa. Usaram uma taxa de aprendizado e um weight decay, que é para evitar que o modelo decore demais. Em 2 fases. 2 fases. Uma mais agressiva no começo, para aprender rápido, e depois uma fase de esfriamento, um cooldown, aprendizado mais lento, focando em dados de melhor qualidade no finalzinho. Interessante. Depois dessa formação básica, ele teve que aprender a conversar, né? Seguir instruções. Exato. Aí veio a segunda fase, Supervised Fine-Tuning, o SFT. É aqui que ensina o modelo a ser útil, responder pergunta, dialogar. Usaram vários datasets conhecidos para isso, WildChat, LMSI Chat 1M, WizardLM, SlimOrca e também dados sintéticos que eles criaram. E teve algo diferente nessa fase? Teve um detalhe técnico que chamou a atenção. Eles calcularam o erro do modelo, a loss, somando os erros de um lote de dados, em vez de tirar a média, que é o mais comum. Ah, é? E por quê? Não explicam exatamente o porquê no paper,
mas talvez ajude a dar mais peso para exemplos mais difíceis. Não sei. E também usaram uma taxa de aprendizado mais alta e treinaram por mais tempo, mais épocas, do que se faz normalmente com modelos de precisão total. Adaptaram até o template de como formatar a conversa para o modelo aprender. Ou seja, ajustaram bastante coisa para o SFT funcionar bem nesse cenário 1-bit. Entendi. E a última etapa, para dar aquele polimento final no comportamento? Foi o Direct Preference Optimization, o DPO. Basicamente, mostrar para o modelo exemplos de respostas boas e ruins para ele aprender a preferir as boas. Para alinhar com o que a gente espera, né? Útil, seguro. Isso. Usaram dados como Ultra Feedback MagPie. Foi uma fase mais curta, só 2 épocas, taxa de aprendizado bem baixinha, e usaram umas ferramentas otimizadas, tipo Ledger Kernel, para acelerar essa parte. O ponto principal aqui, eu acho, é perceber que todo o processo, sabe? Taxa de aprendizado, cálculo de erro, duração das fases, tudo foi ajustado especificamente para a realidade do 1-bit. Não foi só copiar e colar a receita de bolo. De jeito nenhum. Não foi pegar a receita de modelo grande e aplicar. Exige muita experimentação, muita adaptação para fazer essa arquitetura mais minimalista realmente aprender de forma eficiente. E o resultado final? Esse modelo treinado, redondinho, está disponível para a gente brincar? Para a comunidade usar. Sim, e essa é uma notícia ótima, né? A equipe liberou os pesos do modelo no Hugging Face e também liberaram o código para fazer inferência, para gerar as respostas. Que legal! Isso é fundamental para a comunidade poder testar, validar e até construir em cima disso. Mas aí tem um porém, né? Você mencionou antes. Aí entra um desafio mais prático. Como rodar esse modelo de forma eficiente? O formato dele, pesos 1.58-bit, ativações 8-bit, não é algo que as ferramentas que a gente usa todo dia, tipo PyTorch, TensorFlow, entendam nativamente. Nem o hardware atual, GPU, CPU, eles não foram feitos para operar com números assim tão estranhos. Ah, então não é só baixar e rodar como qualquer outro modelo do Hugging Face e ter aquela performance toda que a gente falou. Não diretamente, não com a performance máxima teórica, pelo menos. Para contornar isso, a equipe teve que ralar e criar soluções. Para a GPU, eles desenvolveram um kernel CUDA customizado. Um kernel, tipo um programinha específico para placa de vídeo? Exato. É um truque de programação bem esperto. Eles empacotam 4 desses pesos ternários, -1, 0, +1, num único número inteiro, de 8 bits, só para guardar na memória principal da GPU, que é grande, mas é mais lenta. Aí na hora de fazer a conta, eles puxam esse pacotinho para a memória super rápida que tem dentro do chip da GPU, a SRAM. Lá eles desempacotam de volta nos 4 valores ternários e aí sim fazem a multiplicação com as ativações de 8 bits. Uau, que ginástica! É uma ginástica. Usam um framework chamado Ladder para organizar isso tudo. Mas eles mesmos reconhecem, um hardware futuro, já pensado para 1-bit, seria muito mais rápido. Entendi. E para quem não tem uma super GPU ou quer rodar no Note do trabalho, no desktop? Pensando nisso, eles também criaram a biblioteca bitnet.cpp. É uma implementação em C++, otimizada para rodar a inferência do bitnet em CPUs comuns. Ah, legal. Em desktops, notebooks, até servidores mais simples. Isso garante que, qualquer pessoa com um computador razoável possa experimentar o modelo, mesmo que não seja na velocidade máxima que um hardware dedicado permitiria um dia. Então, resumindo essa parte prática, o modelo está aberto, está disponível. As ferramentas para usar existem, tanto para GPU quanto para CPU, graças a esse esforço extra da equipe. Exatamente. Mas, para tirar todo o suco, todo o potencial de velocidade, a gente ainda depende de otimizações futuras ou, quem sabe, de um hardware específico para isso. Certo? Perfeito. O caminho está aberto, mas ainda tem chão para otimizar a implementação. Ótimo. Vamos, então, recapitular a grande história aqui. O bitnet B1.582B4 parece ser uma prova de conceito muito forte, né? De que dá, sim, para ter modelos de linguagem com performance ali, pau a pau, com os de precisão total, mas com uma fração mínima dos custos computacionais. Memória, energia, latência, tudo lá embaixo. E a chave para isso
Parece ser essa abordagem de construir eficiência desde o começo, com treinamento nativo em 1 bit. Exatamente. E o trabalho deles não para por aí, né? O próprio relatório já aponta os próximos passos. Primeiro, escalar. Será que eles conseguem manter essa paridade de performance com modelos 1 bit ainda maiores? De 7, 13 bilhões de parâmetros ou mais? É a grande questão. Segundo, o co-design de hardware. Trabalhar junto com quem faz chip para criar processador otimizado para operação 1 bit. Imagina! Seria um salto. Terceiro, aumentar o contexto que o modelo aguenta. Processar textos mais longos. E, claro, explorar o mundo multilingüe, multimodal, colocar imagem, som na jogada. E também tentar entender mais a fundo, na teoria mesmo, por que essa compressão maluca funciona tão bem. Tem muita coisa para investigar ainda. Com certeza. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, né? Para pensar depois, se um modelo que usa só 1.58 bits para guardar o conhecimento dele consegue tão bem, quanta gordura, quanta redundância será que existe nesses modelos gigantes de 16, 32 bits que a gente usa hoje? É uma pergunta que incomoda, né? Incomoda. E mais importante ainda, o que acontece quando uma IA tão capaz fica tão leve, tão barata de rodar? Será que a gente está prestes a ver a inteligência artificial se espalhar por todos os cantos do nosso dia a dia, em lugares, em aplicações que a gente nem imaginava antes, justamente por causa dessa eficiência toda? Fica aí a reflexão. Com essa provocação, a gente encerra a nossa análise das fontes sobre o BitNet B 1.58. Esperamos que essa conversa tenha sido útil, tenha trazido alguns insights legais. Muito obrigada pela atenção.